Olá, sou Israel Cordeiro, membro da Igreja Batista Alvorada, em São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Estamos em mais uma edição da Escola Bíblica online, Sala 1. Estamos estudando as grandes doutrinas da Bíblia, ou conhecendo as grandes doutrinas bíblicas. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado por estarmos em Tua presença para mais esta aula, Senhor, da nossa Escola Bíblica. Abençoa, meu Deus Pai poderoso, a nosso entendimento, Senhor, nossas mentes, e alimenta o nosso coração com a Tua palavra, Deus. Nos faz cada vez mais cristãos, meu Deus Pai poderoso, aperfeiçoados por Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por continuar nos acompanhando. Estamos aos poucos retornando aí ao ritmo, né, da nossa escola bíblica. E eu peço a você que, gostando do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e assim você nos ajuda a divulgar cada vez mais, para cada vez mais pessoas a palavra de Deus. Obrigado por nos ajudar, por nos apoiar. Então vamos lá, conhecendo as grandes doutrinas da Bíblia. Hoje vamos estudar a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. Lembrando que a palavra doutrina significa ensino, é um conjunto de verdades espirituais, né, sintetizadas da Bíblia Sagrada e que nos traz resoluções, né, nos traz aplicações permanentes, práticas. Né. Isso é doutrina, ensino, o ensino de uma verdade espiritual. Hoje vamos estudar a doutrina de Cristo. Então vá abrir na sua Bíblia aí Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante. Vamos ler essa passagem. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e a não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas de ver Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerada é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Graças a Deus. Essa passagem que nós lemos agora narra a história do nascimento de Jesus. Né? Primeira vez em que lhe colocaram o nome de Jesus. Então, por intermédio de um anjo, né, de uma visão angelical, José, né, um descendente aí está na árvore genealógica dos reis, né, tanto José como Maria, né, da tribo de Judá, colocaram o nome na criança de Jesus, né, no português, Yeshua no hebraico, Jesus no grego, Jesus no português, né, porque ele salvará o seu povo dos seus próprios pecados, né? Yeshua no hebraico é uma palavra que sintetiza a expressão Jeová é Salvador, o Senhor salva, né? O Salvador com S maiúsculo, um Deus Salvador. Então, Yeshua significa isso. Se traduzíssemos Yeshua direto para o português, seria Josué em português. Né? Mesmo um nome comum, talvez, na época. Né? Há outros Josué na Bíblia. Mas você vai ver hoje por que o nome de Jesus, né? Esse Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, né? Embora que ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Não tinha a genética de José, né? Mas ele tinha José como pai, né? Cuidava até de chamar José de pai. Então Jesus foi uma pessoa real, ele é um Deus real também. Né? Vamos aprender isso hoje. E se Yeshua, Jesus, é seu nome humano, né? Cristo é o nome da sua missão, significa ungido ou Messias.
né, do grego, Cristo, aliás, Messias do hebraico, Cristo do grego, né, significa ungido, né, uma missão especial, um enviado, né, no contexto bíblico, Jesus Cristo, o enviado, Jesus Cristo, o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, o enviado de Deus. Né. E ainda nós chamamos de Senhor, né, Senhor Jesus Cristo, né, porque é o seu nome divino, né, o Senhor, seu nome divino, que é Jeová, né, Jesus, seu nome terreno, né, e Cristo é o nome da sua missão. Muito interessante estudarmos seria muito interessante estudarmos a genealogia de Jesus, né? Os seus antepassados, muitos deles serviram de tipo, né? Tipo e antítipo, né? Tipo é aquele símbolo, aquela pessoa ou aquela ocasião que serve de símbolo profético, né? Para o futuro, para o seu antítipo, que é a realidade, né? Davi foi um tipo de Cristo, né? O próprio Josué, né? Foi um tipo de Cristo, embora que ele não foi da genealogia de Jesus, né? Mas o próprio nome, né? O próprio nome de Josué serve de tipo para o nome do Messias, né? As características dessas figuras ancestrais, né, do povo judeu, né? E é interessante que as coisas que esse é um fator muito importante, né? A profecia, né? Eis que a virgem conceberá e dará a Deus um filho, né? E as profecias, né, foram produzidas, né, por Deus em locais diferentes, em épocas diferentes, com pessoas diferentes, né, com detalhes muito específicos, mas foram ditas antes de acontecer. Isso é que impressiona. E tudo veio a se cumprir, né? E se cumprindo, apontaram, né, para o Messias que ali estava. E isso foi o ponto crucial, né, de fé. E até hoje isso também nos serve para evangelizarmos, né? É um argumento muito forte contra o ateísmo, né? Deus é aquele que avisa antes das coisas acontecerem como vão acontecer em detalhes, né? Então a nossa fé não é baseada na irracionalidade, né? O fato de você não conseguir explicar não significa que não tem razão, que não tem lógica. Mas a fé segue adiante, né? E a nossa lógica, a nossa razão se ajoelha do lado de fora, porque ela mesmo dita, né? Nós podemos crer em Deus muito mais do que aquilo que podemos entender sobre Ele. Amém? Então, essa foi a narrativa do nascimento de Jesus, né? Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, talvez não Marcos, mas principalmente Mateus e Lucas narram ali o nascimento, a origem humana de Jesus, né? Já o Evangelho de João, o quarto Evangelho, narra mais a origem divina, né? E no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, narra mais, dá ênfase mais a origem divina, a divindade de Jesus, né? Mas vamos lá. Mais uma vez, vamos estar estudando a partir do texto da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, certo? A CBB. Você pode entrar no site da CBB e baixar lá os documentos batistas, né? Vai ter todos os documentos batistas, né? Os princípios, a declaração doutrinária, uma breve história dos batistas, né? E algumas coisas a mais, né? Perguntas costumeiras sobre os batistas, né? Tudo isso faz parte dos documentos batistas ali. Certo? Então vamos lá. O Deus Filho, né? Jesus Cristo, em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Né? Eu selecionei aí alguns textos, né, dentre aqueles que estão citados na declaração da doutrinária batista, certo? Vamos ler o Salmo 2, versículo 9. Aliás, perdão, Salmo 2, versículo 7. Diz assim: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha aí. Isso é considerado uma profecia, né?
que chama o Messias de filho, né? É o salmo messiânico. Né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Né? Ou seja, dá uma impressão de que da relação entre pai e filho, né? Entre pai e filho, entre Deus e seu filho. E nós vamos ver isso com mais detalhes mais à frente. Outro texto que eu selecionei foi Mateus 1, 18 a 23, que nós lemos aí, né? O nascimento de Jesus, o significado do seu nome, né? A tribo que ele veio foi a tribo de Judá. Essa informação é um pouco importante, né? Ela é relevante para a nossa reflexão hoje, certo? Capítulo 3, versículo 17 de Mateus diz assim: Mateus 3, 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A alegria do Senhor, né? É nele que Deus vota. Ele é o eleito de Deus, né? E todos nós somos eleitos nele, né? Eu costumo dizer que nós somos eleitos pelaquela regrinha do coeficiente do voto, né? O voto de Deus acaba arrastando, né? Todo mundo que é do mesmo partido de Jesus. Então, se você é discípulo de Jesus, você será eleito em Cristo, né? Porque Cristo foi eleito por Deus. Né? Mas ele é o único, né, que só traz alegrias, né? Só traz alegrias para Deus, para o seu Pai. Né? E Deus não se arrepende, não se lamenta por ele. Né? Porque a gente vê isso em vários momentos da Bíblia. Né? Deus é quem chama homens, né? Deus é quem estabelece homens como sacerdotes, como reis, né? como agentes de uma missão específica, né? Que Deus quer que seja cumprida. Mas Deus estabelece essas pessoas se lamentando, sabe que são falhas. Mas mesmo assim Deus as estabelece, é Deus quem as envia, quem as prepara e quem as envia. Né? Por eles Deus se arrepende, Deus se lamenta, né? O arrependimento de Deus é o lamento de Deus. Né? Mas se lamentando ele envia os homens falhos, fracos, né? Mas por Jesus ele não se lamenta, em nenhum momento ele trouxe arrependimentos ou tristeza, né? Foi perfeito em agradar a Deus. Foi perfeito em agradar a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 33, diz assim: E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Né? Olha só, as pessoas que andavam com Jesus testemunharam que ele era o filho de Deus. Né? Esse episódio do barco é semelhante àquela sensação, né, que tanto Faraó como os egípcios, como os próprios hebreus também sentiram em relação a Moisés. Né? Moisés ia dizendo as coisas antes de acontecerem e as coisas aconteciam conforme ele dizia, né, 10 vezes seguidas. Né? Então, na primeira, na segunda, na terceira vez, eles até acreditavam que poderia ser uma coincidência. Os deuses do Egito, né, estavam irritados com os egípcios e por isso que estavam castigando os egípcios. Mas depois eles viram que os deuses do Egito é que estavam sendo castigados, né? Se é que existisse, né? Se por acaso existisse. Depois eles viram que era o Deus dos hebreus mesmo, que era um Deus vivo, né? e que cumpre, né, com a sua palavra, né? E tem poder, né? E ele age de acordo com a necessidade do seu povo. Né? Então ele protege o seu povo. Então ele é o Deus vivo. Né? Então Jesus aqui ele manifestou esse poder, né, para o benefício do seu povo. Né? Deus é aquele ser onipotente, onisciente, né? Onipresente, né? E esses atributos ele os usa, né, para nos ajudar, né? Está em todos os lugares, desde o nosso nascimento até a nossa morte, até depois da nossa morte, como Salmo 139. Né? Sabe todas as coisas, até as palavras que eu não disse, ele sabe, né? Antes que saia da minha boca. Né? E ele tem todo o poder, ele pode fazer todas as coisas. Né? Criou todos os céus, a maravilha da criação, né? Tudo obra de Deus. Então esses benefícios, né? Esse seu poder, essas suas atribuições, né, nos trazem benefícios. Né?
Se fosse outro e não ele, seríamos destruídos, né? Se por acaso existissem outros deuses, né? Se existissem, né? Mesmo nós clamando, eles não nos ouviriam. Mas este Deus sim, né? Ele existe e ele ouve o nosso clamor, né? E socorre-nos das nossas necessidades, né? Ele é Jeová, né? Ele eu sou, te enviou, Moisés, né? Aí Moisés diz, eu sou, me enviou, né? Aí os judeus diziam, ele enviou Moisés, né? Ele é o nosso Deus, não é? Javé tem essa raiz, né? Ele é. Né? Então, ele é o que nós precisamos, né? Apesar de nosso entendimento ser fraco, fragilizado, limitado, pouco a respeito de Deus, mesmo assim ele tem se manifestado a nós, tem usado misericórdia. Se não fosse assim, não seríamos salvos. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 7 a 11. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus não só realizava milagres, né, como curas, né, e expulsava demônios, mas ele também revelava o coração das pessoas, né? Completava aí as mesmas obras do Pai, né? Ele atingia os corações das pessoas, né? Ele penetrava no coração das pessoas, ainda que ele agia, né, conduzido pelo Espírito de Deus, né? Já a gente vai explicar mais sobre esse detalhe aí, né? Ele conhecia os corações das pessoas. Ele sabia, por muitas vezes, o que algumas pessoas estavam pensando, né, quando ele queria fazer. E isso era um sinal, né, de que não pode ser repetido por demônios, não pode ser repetido por anjos, né, não pode ser repetido pela ciência, pela medicina. Conhecer o coração das pessoas, né? Às vezes nós sentimos dores que nós nem compreendemos direito por que estamos sentindo aquilo, né? Mas Deus conhece, né? Deus conhece cada detalhe do nosso coração. Jesus dava essas provas, né? Que ele era um com o Pai, né? Ele era um com o Pai, né? Isso a gente vai ver mais à frente. Foi um ponto de dificuldade da igreja, né? Como é que duas pessoas podem ser uma só, né? Será que antes ele era o Pai, depois se tornou o Filho, depois se tornou o Espírito Santo, né? Depois a gente vai ver mais sobre isso, essa questão da Trindade, né? Daqui a pouco, no próximo slide. Mas vocês veem que Jesus, ele argumentava, ele recorria a esse argumento, né? Para dar testemunho, né? Crede ao menos nas mesmas obras, né? Crede ao menos nas mesmas obras, né? Ou seja, a divindade dele estava sendo atestada ali, né, por aquelas obras, né? E as pessoas, para muita gente, demorou a cair a ficha, né? Mas demorou mesmo a cair a ficha, né? João 16, 28 diz assim, João 16, 28. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Ele já existia antes de vir no ventre de Maria, né? Jesus já existia antes de se tornar um neném, uma criança, né? Ou seja, nós vamos explicar isso em mais detalhes, que testemunha é esse que a Bíblia nos traz, né? Eu queria que você visse aí um breve trecho de um filme, né? Judá Ben-Hur, um Conto do Cristo, né? De 1959, esse filme. 3 horas de filme, ganhou aí bastante Oscars, né, na época. Eu acho que nenhum outro filme, nenhuma outra obra de Hollywood mereceu tanto Oscar como esse, apesar de que teve outras obras que empataram, né, com ele no número de estatuetas, né?
Mas como esse filme eu não tenho paralelo no cinema, né? Eu gosto muito desse filme e eu recomendo que vocês assistam, né? Tem um tempinho, assiste, dê um jeito aí, alugue aí pelo YouTube ou baixa na internet, né? Não sei se pode, mas você que sabe. Então veja aí, Judá Ben-Hur contra o Cristo, só um trechinho, né? Para você ver a sensação, né, das pessoas que criam no Messias. Quando a ficha caía, a sensação era mais ou menos essa, né? Deus está entre nós. Já vi essa coisa horrível em seus olhos, Judá Ben-Hur. Mas não importa o que esse homem tenha feito a você. Não tem o direito de tirar a vida dele. Ele será punido inevitavelmente. Eu não acredito em milagres. Mas a vida toda é um milagre. Por que não aceita o julgamento de Deus? Você não acredita em milagres. Mas um dia Deus falou-me de dentro das trevas. E uma estrela levou-me a uma aldeia chamada Belém, onde achei um menino recém-nascido em uma manjedoura. E Deus vivia nesse menino. Agora ele deve estar um adulto e deve estar pronto para começar o trabalho dele. Foi por isso que eu voltei aqui, para poder estender a mão quando ele vier para nós. Ele está próximo. Ele viu o sol se pôr esta noite, como nós vimos. Talvez esteja em pé numa porta, em algum lugar ou em uma colina. Talvez seja um pastor, um mercador, um pescador. Mas ele vive. Toda a nossa vida daqui em diante levará a marca dele. Há muitos caminhos para Deus, meu filho. Espero que o seu não seja difícil demais. Então, a sensação da realidade de Deus é uma coisa maravilhosa, né? Não estamos sozinhos no universo, não estamos sozinhos no meio da multidão. Deus está conosco, mais presente no nosso coração do que uma multidão de pessoas, né? Muitas pessoas se sentem só, solitárias, né? Mas a presença de Deus, quando é manifesta nos nossos corações, independente de onde você esteja, pode estar sozinho no deserto ou no meio da feira do Alecrim, né? Você não está sozinho, né? Você não está sozinho, você está preenchido. Bem? Continuando, ó, ponto 2 da declaração doutrinária. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Aí, João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Então, Jesus, ele fez, né? A partir dele foram feitas todas as coisas. Ele estava na criação, né? Ele existia antes de sua mãe Maria, ele existia antes de Davi, seu ancestral, ele existia antes de Adão, o primeiro homem, ele existia antes da criação de tudo, né? Que deu condições para a vida do homem e dos anjos. Ele estava antes com Deus. Né? Colossenses 1, 16, 17, né? Paulo falando, né? Colossenses capítulo 1, versículo 16, 17 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém? Então, o apóstolo dando testemunho da divindade de Jesus, né? É mais do que nós imaginamos. É muito mais do que nós imaginamos. Veja um pouco aí agora sobre a Trindade, né? Vamos voltar. Eu falei sobre a Trindade na aula 1, né? Sobre a doutrina de Deus, né? Deus Pai. Hoje na doutrina de Cristo, né? Que é o Deus Filho. Vamos recuperar essa ideia da Trindade, né? Para que ela fique bem fixada na nossa mente. Né? A Trindade, ela é uma resposta, né? Essa palavra Trindade não existe na Bíblia, mas é uma resposta a vários erros históricos, né? Que a igreja vinha cometendo ao longo do tempo. Logo no comecinho, no segundo século ali, né? Já existia pessoas que diminuíam, né? Ou confundiam, né? A natureza de Jesus, né? Mas vamos falar sobre a Trindade primeiro, certo?
Olha só. Jesus e a Trindade. A Trindade é uma doutrina bíblica manifestada explicitamente em 1 João, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E Mateus 28, 19, que diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E formulada por meio de dedução sintética das seguintes premissas bíblicas, ou seja, são vários textos bíblicos que, sintetizados, formam a doutrina da Trindade, né? É o que nós estamos estudando em teologia sistemática. Vários textos bíblicos, né, que nos dão uma linha lógica, né, uma linha razoável, né, para nós compreendermos como a base da nossa fé, né? Razão para explicar a nossa fé. Então, apesar da nossa incapacidade de compreender a totalidade de tudo, né, exaustivamente, nós temos premissas, né, nós temos textos bíblicos que nos ajudam a compreender, né, e que condizem com a realidade da coisa, né? Vamos lá. Só existe um Deus. Essa é a primeira premissa, né? Só há um Deus, só há uma divindade. Né? Isaías 45:5 diz o seguinte: Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheces. Então só há um Deus, né? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, né? Isso foi dito em contraste com as outras religiões, né? Outros deuses não existem, só há um Deus, né? O Filho é uma pessoa, né? Ou seja, ele tem personalidade, é uma pessoa, né? Olha aí, João 17:5 diz o seguinte: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Olha aí, o Pai é uma pessoa e ele é outra pessoa, né? Eu estava contigo, junto de ti, né? Antes que houvesse mundo, né? Ele já existia antes de nascer, né? Então o Filho é uma pessoa, né? Diferente do Pai, né? Há distinção entre o Pai e o Filho, e há distinção entre o Filho e o Espírito Santo. Olha, João 14, versículo 16. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, né? Jesus fala ao Pai, e ele vos dará outro consolador, né? Outro no sentido outro igual a mim, parecido comigo, do mesmo tipo que eu, né? Consolador, né? Com C maiúsculo aí, né? A fim de que esteja para sempre convosco. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, né? O Pai é uma pessoa, Jesus é outra pessoa e o Consolador é outra pessoa, né? Há distinção entre o Pai e o Filho, e há distinção entre o Filho e o Espírito Santo. O Filho é Deus. Olha aí a divindade sendo testemunhada, né? Atos 20, versículo 28, diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, né? Fazendo referência à morte de Jesus, né? Comprou com seu sangue a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, né? Atestando a divindade de Jesus, né? 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, né?
Tito 2, versículo 13. Tito 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Cristo Jesus. Aqui, texto especificamente do apóstolo Paulo, né? Testemunhando que Jesus era Deus, era uma divindade, né? Então, lembra daquele esqueminha? Olha aí. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Né? Então essa é a síntese aí do conceito de trindade na Bíblia, certo? Então sempre tenha isso em mente, né? Já é algo que recebemos, né, remoído aí de grandes homens de Deus, né? Que defenderam a fé desde o primeiro século. Né? Então esse conceito de trindade não é uma coisa nova, né? É algo antigo, né? E que foi necessário para responder a muitas heresias e contraposições, né, à fé cristã. Nós vamos dar uma pausa a partir de agora. Então, este vídeo será a parte 1 da doutrina de Cristo, certo? E no próximo vídeo a gente volta com a continuação, a doutrina de Cristo, a parte 2. Viu quem é Jesus? Viu aí um vislumbre da importância, né, e da glória do Senhor Jesus Cristo? Como Jesus é importante na nossa vida, né? Mais importante do que o casamento, do que os filhos, e é mais importante para os filhos do que os pais. Então é muito importante que você tenha Jesus na sua vida. Então aceite Jesus como seu Salvador. Se você já aceitou, né, reafirme o seu compromisso com Ele. Tenha compromisso com Jesus, né, com as ordens que Ele nos deixou. Né? Então temos um ministério a cumprir. Ele passou o bastão, né? Está correndo conosco na pista. E Ele quer que a gente corra também. Então, sirva ao Senhor Jesus Cristo, né? Não se afaste dele por nada, por vício, né? Por relacionamentos, maus relacionamentos. Seja o que for, não se afaste de Jesus, né? Pela negligência, pela ociosidade. Deixe que Jesus realize uma obra na sua vida. Né? Não resista. Né? Deixe o pecado de lado. Né? Aborreça o pecado. Né? Isso é possível em Jesus. Isso é possível em Jesus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado por essa oportunidade de falar sobre Jesus para muitas pessoas. Faça com que essa palavra chegue, Senhor, aos corações das pessoas, e não só aos corações, mas chegue a muitas e muitas pessoas. Este vídeo, esta mensagem, Deus, principalmente no nosso bairro, na nossa cidade de São Gonçalo do Amanhã. Nos ajuda a sermos como cristãos, Senhor, sermos um espelho de Cristo aqui para a nossa família, para a nossa comunidade, Senhor, para esta terra. Nos ajude a sermos cristãos autênticos, Senhor, e seguimos a pegada do Mestre. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Amém. Graças a Deus. Então, obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembre-se do lema da Sala 1, a Bíblia para comer. Né? Este ano estamos remoendo a Bíblia, estudando a Bíblia de maneira cada vez mais intensa. Né? Então, você é nosso convidado a participar conosco. Leia a sua Bíblia, né? E nos acompanhe aqui nas nossas aulas, né? Nos ajude também nos comentários, faça perguntas, comentários, concordando, discordando, acrescente coisas que eu deixei passar, né? E assim vamos cada vez mais divulgando a palavra de Deus, amém? Então obrigado, e tenha aí uma boa semana em nome de Jesus.